A brilhante carreira de pesquisador e ensaísta, a coerência e persistência na defesa da justiça social e da democracia, bem como o empenho com que continuou dedicando a maior parte de suas pesquisas àqueles dois grandes escritores, valeu-lhe o reconhecimento nacional e internacional que se comprova por meio de várias homenagens que vem recebendo. Assim, em 2008, a Universidade Livre de Berlim promoveu um congresso sobre o centenário de João Guimarães Rosa, em que a homenageou como a grande crítica do escritor mineiro e universal. Em 2009, recebeu o prestigioso prêmio Biblioteca Nacional pelo livro Mínima Mímica, Ensaios sobre Guimarães Rosa, e em 2010, o prêmio Academia Brasileira de Letras para Euclidiana, Ensaios sobre Euclides da Cunha. Tendo conquistado o título de professora titular de Teoria Literária e Literatura Comparada em 1985, Valnice trabalhou ainda mais de uma década no departamento do mesmo nome antes de aposentar-se. Mas aposentar-se não significou parar, pois continuou participando de bancas e outros eventos acadêmicos e, sobretudo, continuou escrevendo, lendo, aconselhando, viajando, polemizando e ensinando no Brasil e no exterior. Valnice também encontrou e ainda encontra tempo para inúmeras atividades à margem da universidade. Bibliotecas, associações, movimentos sociais. Os exemplos são inúmeros. Desde a SBPC em tempo de ditadura, coordenando mesas redondas sobre temas então muito novos, entre eles a problemática feminina, já referida, até a situação do ensino de língua e literatura na escola pública, como na mesa redonda que coordenou na SBPC de 1977, da qual acabou resultando a Associação de Professores de Língua e Literatura, APLL, que existe até hoje. Valnice lançou aí a ideia para os jovens levarem adiante. Ela adora dar trabalho para os outros. E uma vez criada a associação, colaborou com ela desde o primeiro encontro e a primeira revista. Nesta, com um texto muito atual ainda hoje, sobre as relações entre literatura e sociologia. Entre outras atuações dessa intelectual militante, cabe lembrar que é membro fundadora do Centro Angel Rama, da Faculdade de Filosofia, e membro permanente do Núcleo de Estudos para os Direitos da Cidadania da mesma faculdade. No Grupo Internacional e Interdisciplinar de Literatura e História, CLIUP, criado em 1991, que por cerca de 10 anos promoveu vários eventos e organizou vários livros deles decorrentes, seus textos sobre Sérgio Buarque de Holanda e também sobre Oswald de Andrade, entre outros, são marcos decisivos. Na excursão desse grupo a Campos de Jordão, no ônibus desta faculdade, rumo a um desses eventos, chamou-me a atenção particularmente a sua disciplina, a pontualidade e o rigor na leitura e no comentário dos textos dos colegas e na produção dos seus próprios. Pontualidade e rigor mantidos na entrega dos textos para publicação, o que sabemos não ser a regra entre nós das ciências humanas. Como assessora de várias agências de fomento à pesquisa, FAPESP, CNPq, FAPERJ, Fundação Carlos Chagas, entre outros, Valnice junta o rigor, a compreensão, numa leitura atenta, respeitosa e ao mesmo tempo crítica dos projetos que lhe chegam às mãos. E no planejamento dos seus cursos, bem como na concisão com que apresenta as informações e argumentos, exigindo a contrapartida dos alunos em leituras feitas e comentadas por eles, de preferência por escrito, também se mostra rigorosa. Nos cursos pioneiros de pós-graduação, que tive o privilégio de frequentar por puro gosto, mesmo depois de ter defendido o doutorado, lemos inteirinho e discutimos por escrito e oralmente, entre outros, o volumoso e complexo Anatomia da Crítica de Northrop Frye. Pioneira, como já foi dito acima, nos hoje tão populares estudos de gênero, no início dos anos 80, Valnice deu um curso de pós-graduação sobre a representação do feminino na literatura e nas artes para um único pós-graduando, homem. Vejam só. E alguns penetras, como eu, atraídos pela novidade do tema e pelo interessante programa que tinha uma forte base nas relações entre literatura e psicanálise, o que mais tarde também viraria uma das linhas de pesquisa mais prestigiadas na academia e fora dela.
Na graduação, também antecipou tendências hoje recorrentes nos chamados estudos culturais, como no concorrido curso que deu sobre a MPB, no qual analisou, entre outros, a banda de Chico Buarque. A gente ouvia nas arcadas da Maria Antônia: Valnice está analisando a banda. Ou as canções de protesto que acabaram resultando no polêmico artigo de Saco de Gatos, O Dia que Virá, se não me engano. Jorge Amado, de Teresa Batista Cansada de Guerra, foi agudamente criticado em sala de aula e num ensaio escrito desde uma perspectiva marxista e ao mesmo tempo feminista. Às vezes a professora parecia até meio brutal, utilizando um método que provocava uma espécie de choque epistemológico nos estudantes, quando não os fazia mudar de rumo. Quando em meio a uma aula na qual expunha uma das suas primorosas interpretações de texto, por exemplo, ouviu uma inesperada pergunta de quem estava visivelmente pensando em uma outra coisa. Professora, o que é cultura? Respondeu sem hesitar. Não sei, menino. Para responder isso, teria que dar outro curso. Em outros, sem ter ainda o Google para rastrear plágios, apontava segura. Isso você copiou de fulano de tal. Como professora, como crítica e como interlocutora, Valnice não é fácil. A intolerância, a desonestidade intelectual, tanto quanto a chatice e a inconsistência balofa de alunos, mas também de colegas, amigos e correligionários, se expressa muitas vezes num rompante, ouvida, como numa frase ouvida muitas vezes em meio à animada conversa, enquanto ela sacode a cabeça impaciente. Não acho, acho tudo o contrário. Orientandos formais, teve poucos, oficialmente, mas os que teve marcaram a pesquisa brasileira. E extraoficialmente teve um batalhão, pois não apenas leu e discutiu inúmeros trabalhos de colegas mais jovens e pesquisadores que a consultavam de perto ou de longe, como os incentivou a publicar nos veículos a que tinha acesso, como é o caso da revista Almanac, da revista de Letras, da revista Leitura do DO, do Estado de São Paulo, da revista Teoria e Prática, da Fundação Perseu Abramo, para citar apenas algumas delas. Aliás, a sua dedicação a revistas é notável. Ela sempre esteve e ainda está trabalhando em alguma. Em várias delas é membro ativo, alerta e crítico do conselho editorial, como foi ou é o caso das seguintes: Linha d'Água, da Associação dos Professores de Língua e Literatura, Literatura e Sociedade, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, Magma, revista da pós-graduação do mesmo departamento, Palimpsesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Revista Imaginário, do Instituto de Psicologia da USP, Outros Sertões, da Universidade Estadual da Bahia, Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional, Revista do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros USP, Revista do Instituto de Estudos Avançados da USP, mais Piauí, Cadernos de Literatura do Instituto Moreira Salles, Revista USP, Revista Brasileira da ABL, Trópico e das já citadas DO Leitura, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, e Teoria e Debate da Fundação Perseu Abramo. Naturalmente, devo ter esquecido outras. Algumas dessas revistas chegou mesmo a coordenar, sozinha ou em parceria com colegas igualmente dispostos. Para ficar somente com 2 exemplos, destaco Língua e Literatura, revista de letras da Faculdade de Filosofia, que coordenou com Leila Perrone Moisés e José Carlos Garbulho. Aí idealizou e produziu com esses colegas um número especial com depoimentos sobre a história da nossa faculdade. Entre outros, depoimentos de Antônio Cândido, Gilda de Mello e Souza, Florestan Fernandes, Mário Schember, Cândido Silva Dias, da Matemática, Porgus Bastide, Rui Coelho. Tais entrevistas são sempre citadas até hoje. O número tornou-se um clássico. Segundo exemplo é a Almanac. Desse tive a oportunidade de participar e a gente se divertia muito. Almanac, Cadernos de Literatura e Ensaio, com o saudoso Bento Prado como co-coordenador. Um trabalho apoiado incondicionalmente pelo igualmente saudoso Caio Graco, da editora Brasiliense, por onde saía a revista em plena ditadura, feita com muito humor, sem perder a seriedade intelectual. A presença de Valnice Nogueira Galvão também se faz sentir como colaboradora frequente de jornais, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, e em veículos menos óbvios,
para a crítica literária, como é o caso da revista Globo Rural, editora Globo. Além da grande contribuição de Valnice para os estudos universitários e a pesquisa acadêmica, ela tem uma considerável atuação como intelectual militante, levando da universidade tudo o que aprendeu e ensinou para realizar um trabalho de divulgação científica e de formação de alto nível em bibliotecas, associações, movimentos sociais, etc., como já foi dito. Da SBPCA à PLL, dessas ao Centro Rama, da qual é sócia fundadora, e a editora do Movimento Sem Terra, da qual é consultora e autora na coleção Viva o Povo Brasileiro, e que saiu o excelente livro de divulgação sobre a vida e a obra de Euclides da Cunha. Não poderia deixar de ser. Valnice é ainda uma constante idealizadora e co-realizadora de eventos fora da academia. Exemplo notável são os cursos de literatura universal que coordenou entre 2001 e 2004 no Colégio de São Paulo, a convite da Secretaria Estadual da Cultura. Segundo ela mesma narra em uma entrevista, citando, eram séries de conferências e atraía tanta gente e era um público tão entusiasmado que fazia pergunta, ávido para saber e discutir, aproveitando muito bem a oportunidade que estava tendo e que normalmente não tinha de ouvir especialistas sobre temas de alta cultura. Uma vez tiveram que apagar a luz, porque eram 11 horas da noite e ninguém queria ir embora. Fecha a citação. No exterior, participou e continua participando dos congressos mais concorridos. Foram congressos que a levaram à África, Índia e Japão. Mas a China e o Oriente Médio, o Egito, a Rússia e diversos países do leste conheceu por conta própria. Também viajou muito pelos sertões, conhecendo bem o Brasil e a América Latina. Foi ainda professora visitante por cursos de longos períodos nas universidades mais prestigiadas do mundo. Entre elas, Universidade do Texas, em Austin, a Iowa City, Universidade de Colômbia, Universidade de Paris, 8, Freie Universität Berlin, Universidade de Poitiers, Universidade de Colônia, École Normale Supérieure, Universidade de Oxford. Essas experiências foram marcadas por uma posição soberana e crítica, embora gentil, aberta e modesta, diante da Academia Europeia e Norte-Americana, onde não deixou nunca de perceber que, apesar de todo o discurso do respeito às diferenças e do multilateralismo democrático, os intelectuais do mundo menos desenvolvido nem sempre são tratados como iguais por seus pares do primeiro mundo. A experiência cosmopolita e suas incursões regionais pelos sertões do Brasil e os confins da América Latina são suficientes para defini-la como uma personalidade local global. Cosmopolita, paulista, sertaneja e caipira. Só não se agauchou, mas como ninguém é perfeito, podemos perdoar esse lapso, lembrando que, apesar disso, nunca se negou a ler e criticar construtivamente os trabalhos sobre os escritores gaúchos que eu e outros colegas lá dos Pampas andamos escrevendo. Valnice sempre leu muito, escreveu muito, viajou muito dentro e fora do Brasil, tanto como professora convidada de conceituadas universidades pelo mundo afora, quanto como turista aprendiz. As constantes viagens muitas vezes encerravam etapas e abriam novos ciclos, tanto na vida pessoal como na vida de pesquisadora. Ambas muito intrincadas, alimentando-se mutuamente, como evidências de uma sabedoria rara, de um saber morrer e renascer, para viver plenamente as várias fases da vida, depois de trabalhar traumas e lutos, abrindo-se para novas alegrias e novas viagens. Como sempre viajou muito e trabalhou muito, não lhe sobrou tempo para fazer a própria publicidade. Talvez por isso tenha tardado tanto o reconhecimento que lhe é devido. Mas nos últimos anos isso vem sendo rapidamente corrigido. Assim que em 2008, comemorando o centenário de Guimarães Rosa, a Universidade Livre de Berlim promoveu o congresso já mencionado em sua homenagem. Em 2009 recebeu o prestigioso Prêmio da Biblioteca Nacional e em 2010 o já citado Prêmio da Academia Brasileira de Letras. O currículo de Valnice Nogueira Galvão não está no Lattes. Esse trecho que vocês têm, como gostaram muito, vou repetir. Ou melhor, o que está lá é incompleto e modesto. Como, aliás, é qualquer currículo que ela nos possa fornecer. O mais atual tem 4 páginas.
mas como tudo que ela escreve, exige leitores que saibam ir além das linhas e mesmo das entrelinhas, adentrando seus livros e ensaios, percorrendo as suas raras e também lacônicas entrevistas e percebendo aqui e ali, no currículo de muitos pesquisadores e pesquisadoras no Brasil e fora dele, as marcas dos seus achados. Poucos sabem, e agora Sandra Nitrini já contou, mas vale repetir, que embora avessa aos cargos burocráticos, ela coordenou a então área de teoria literária que representou por longos 11 anos como única livre docente do Conselho de Departamento de Linguística e Línguas Orientais, nada pacífico, como todos sabem. Além disso, grande foi sempre a irradiação da área, para além desse do novo departamento, que ajudou a colocar de pé, representando a área em comissões diversas, dentro da própria faculdade, como a comissão de publicações, da qual saiu o número clássico da revista já citada. O título que hoje ela recebe é prova de que o Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada e esta faculdade reconhecem tudo isso. Para os mais jovens, porém, talvez seja necessário explicar, e para os mais velhos, simplesmente lembrar que esta cerimônia tem um significado especial como reparação de um lamentável erro dos tempos ditatoriais. Embora seja um dia de festa e não seja considerado de bom tom azedá-lo com lembranças desagradáveis, tem o defeito terrível de ter memória. Por isso não poderia deixar de mencionar a decisão tomada pela congregação desta faculdade há mais de 40 anos atrás de rejeitar a inscrição de Valnice Nogueira Galvão para o concurso de livre docência, depois de tê-la como professora da casa por mais de 15 anos, com base em uma imoral acusação de falta de idoneidade moral. Felizmente, decisão revertida por empenho de colegas que, sob o estímulo de Antônio Cândido, aprovaram o pedido numa nova sessão da mesma congregação. Queria, pois, enfaticamente felicitar a professora Valnice Nogueira Galvão por esta honraria e a faculdade por ter sabido honrar a quem muito merece. Mas vou ficando por aqui, antes que a nossa homenageada sacuda a cabeça e repita aquela temida frase: não, não acho, acho tudo o contrário. Neste momento, a professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora desta faculdade, fará a entrega do diploma do título outorgado pela congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, à professora doutora Valnice Nogueira Galvão. Passamos a palavra à professora doutora Valnice Nogueira Galvão, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Cumprimento a todos os presentes. Em primeiro lugar, ao querido fundador do nosso Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, professor Antônio Cândido, que nos honra hoje com a sua presença nesta mesa. Em seguida, cumprimento nossa querida diretora, Sandra Nitrini. Depois, cumprimento aquela que me saudou, Lígia Chiappini, a quem agradeço as boas palavras, certamente imerecidas. Por coincidência, todos os três pertencem, como eu, ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada. E é graças à iniciativa dos colegas do departamento, aqui representados por seu chefe Marcos Mazzari, que vinha receber este título. Penso que não preciso me deter muito sobre o quanto devo a esta universidade e a esta faculdade, às quais sou, como todos sabem, muito ligada. Por isso,
gostaria de evocar meus professores, aqueles com quem tive o privilégio de conviver. Para homenagear a todos, no seu conjunto, selecionei 3 dentre as mulheres e 3 dentre os homens. Dentre as mulheres, lembro Marisaura Pereira de Queiroz, Gioconda Mussolini e Gilda de Mello e Souza. Sempre houve lugar em nossa faculdade para radicais diferenças de personalidade e de obra. Basta pensar nessas 3. Fui aluna regular das 2 primeiras e assisti eventuais aulas da terceira, que era professora de filosofia. Marisaura era um modelo de intelectual independente. Assim como todo ano, em suas férias brasileiras, dava um curso em Paris, embrenhava-se pelo sertão, viajando de caminhão por estradas de terra. Foi assim que veio a conhecer por dentro, produzindo trabalhos clássicos, o coronelismo, o cangaço, o messianismo, campos em que se tornou autoridade inconteste. Seu prestígio era internacional. Mais tarde se tornaria professora emérita, ela que nunca quis fazer carreira, para além do doutoramento. Aliás, foi a primeira mulher de nossa escola a receber esse título, graças a um conluio entre Leila Perrone Moisés e eu, na congregação. Quando a saudei na outorga do título de emérita, evoquei a grata lembrança de Marisaura defendendo a nossa escola Maria Antônia, que o diretor queria fechar após a saída de uma passeata estudantil em 68. A Faculdade Maria Antônia, para quem não sabe, era a sede do movimento estudantil. Estava ocupada pelos estudantes e era um refúgio para onde eles acorreriam quando a repressão caísse em cima deles. Marisaura não teve dúvida. Declarou bem alto ao diretor que garantiria a incolumidade do prédio, que era a preocupação dele, e não dos alunos. Pegou uma cadeira, colocou-a no meio do umbral para manter a porta aberta e sentou-se ali por várias horas, até a volta dos manifestantes, armada unicamente com seu guarda-chuva. Hoje histórico, tinha o cabo de madeira trabalhado e fora presente da avó. Eu tenho certeza que muitos dos aqui presentes se lembram desse notável incidente. Já Gioconda, infelizmente, morreu cedo e sua carreira ficou interrompida, tanto quanto a pesquisa, quanto no que diz respeito às publicações. Tinha o dom da docência e dava aulas extraordinárias. Seus escassos trabalhos, ou inéditos ou de publicação póstuma, dedicaram-se especialmente à cultura caiçara, de que era grande conhecedora. Passava largos períodos fazendo pesquisa de campo no litoral paulista e levava com ela grupos de alunos para iniciá-los em métodos e técnicas. Sua dedicação ao trabalho de campo se unia a uma capacidade notável de reflexão teórica e de absorção do que de mais avançado em antropologia se fazia pelo mundo afora. Quem foi seu aluno se lembra de suas aulas, e quem leu seus finíssimos trabalhos sobre o modo de vida dos pescadores jamais os esquecerá. Felizmente, seus colegas e grandes amigos, Edgar Carone, organizador, e Antônio Cândido, prefaciador, prepararam uma coletânea de seus esparsos e assim podemos lê-los no volume intitulado Ensaios de Antropologia Indígena e Caiçara. Quanto a Gilda de Mello e Souza, que ensinava estética, descortinava para nós uma visão da arte. Tudo o que dizia, bem tudo como que escrevia, se distinguia pela originalidade e obrigava quem a ouvia a pensar. Falando sobre a estética de Mário de Andrade ou sobre a concepção do espaço na pintura do Renascimento, era um brilho só. Sua perspectiva, ao mesmo tempo, privilegiava o primado do visual e o contato com o concreto, em que era insuperável, como mostram os trabalhos que deixou escritos. Era de uma elegância ímpar em suas formulações e sempre abriam nossos olhos. Dentre os homens, escolho 3. Antônio Cândido, Florestan Fernandes e Sérgio Buarque de Holanda. De Antônio Cândido, com quem trabalhei a vida toda e com quem continuo a conviver intensamente, não posso dizer muito, porque sua descrição me proíbe. Ele me ensinou tudo,
e se mais não aprendi, foi por falta de material à sua altura. Florestan Fernandes foi um modelo de intelectual combativo para quem o saber estava acima de tudo, mas não o impedia de se dedicar a causas em favor de seus semelhantes. Além da obra extraordinária, que lhe dá o título de maior sociólogo brasileiro, além de ser o criador da Escola Paulista de Antropologia, de Sociologia, foi um homem de integridade científica, política e pessoal inquebrantável. Sempre pensei que o poema O Cacto, de Manuel Bandeira, o caracteriza à perfeição. Quanto a Sérgio Buarque de Holanda, não fui sua aluna porque ele dava aulas em História, mas assisti a muitas delas, inclusive numa ocasião memorável que foi a defesa de tese de Visão do Paraíso. Uma das grandes experiências de ser estudante e docente nesta casa era a frequência às defesas de tese, a que todos acorriam. Sérgio espantava pelo brilho de sua erudição. Não havia nada que não soubesse. E como também era servido por uma inteligência única e por um senso de humor também único, ouvi-lo era um prazer, afora o proveito. Bem, em suma, como viram, tive o privilégio de ser aluna de grandes intelectuais e por isso penso que fiquei razoavelmente vacinada contra imposturas. Grande intelectual é isso, como essas mulheres e homens a quem evoquei rapidamente. E aproveito a oportunidade para dizer muito obrigada a todos os presentes. Bom, nós chegamos ao final desta nossa sessão, que teve, no meu modo de entender, e talvez de muitos aqui, um sabor especial pela quebra de protocolo e por alguns outros incidentes também que quebraram o protocolo e que deram, para mim, me parece, um ar de vida, não é? Neste momento dessa sessão solene. E então eu gostaria de agradecer a presença de todos, em nome do reitor da Universidade de São Paulo e como membro da congregação da Faculdade de Filosofia, acolher a Valnice com muito carinho e dizer da nossa satisfação de tê-la agora entre os nossos professores eméritos.